Boa noite. Hoje nós apresentaremos aqui um tema resolvido através da solução de conflito pela mediação. A história que se passa hoje será contada na Fazenda Ventura. Fazenda essa localizada no município de Cipotânea, com aproximadamente 1.000 hectares e de propriedade da senhora Thaís. Foi arrendada em toda a sua área pelo senhor Rafael. A fazenda é vocacionada para atividade leiteira, em posteiro relacionado à criação de bovinos de leite, bovinos de corte, ainda conta com uma pequena área de produção agrícola. Lembrando que a senhora Thaís é proprietária de outros imóveis, superior à da fazenda arrendada. No arrendamento, ficou acordado entre a senhora Thaís e o senhor Rafael que o mesmo depositaria mensalmente um valor de R$ 15.000, já que a atividade leiteira permitiria tal valor, e ainda o valor de R$ 100.000 pagos anualmente todo mês de dezembro de cada ano. O contrato assinado no mês de janeiro de 2019 previa a duração de 10 anos, podendo ser renovado por igual período se não houvesse objeção dos celebrantes. Acontece que no ano de 2021, o arrendatário, senhor Rafael, começou a atrasar os pagamentos mensais, chegando a atrasar o valor anual também. No ano de 2022, após várias tentativas de cobrança pela proprietária senhora Thaís, a proprietária resolveu propor uma sessão de mediação para tentar solucionar o conflito. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é João Edson. Eu, ao lado de Ailton, somos os mediadores escolhidos, né, para resolver este conflito que temos entre a senhora Thaís e o senhor Rafael, né? Antes de tudo, né, eu gostaria que vocês pudessem me chamar de João Edson ou Ailton, né? E, se vocês permitirem, também chamaremos de Thaís e Rafael. Sim. Concordam? Tá. Estamos aqui também na presença dos advogados, o senhor Eduardo, correto? Correto. Que está acompanhando o senhor Rafael, e o senhor Bruno, Correto. que está acompanhando a senhora Thaís. Tá? São muito bem-vindos nessa sessão de mediação, né? E podemos dizer, né, conforme um juiz famoso disse aí, que bons advogados também são bons conciliadores, são bons mediadores também. Tá? Então eu espero que nós aqui estejamos aqui nessa sessão para tentar solucionar esse conflito e que todos saiam satisfeitos com essa mediação. Antes de mais nada, né, a gente deveria estabelecer algumas regrinhas até de convivência para que não tenha atropelos. Eu gostaria que nós não usássemos o celular, né? Mesmo porque essa sessão deve demorar em torno de 1h30, 2 horas, 3 horas, né? Então, o celular pode atrapalhar aqui as nossas conversas, né? E o nosso acordo que nós queremos chegar aqui, tá? Só um pouquinho da mediação que a gente está propondo aqui, que veio através da senhora Thaís propondo a sessão de mediação. O senhor Rafael, o senhor aceitou aceita essa mediação? Aceito. Com algo de resolver o problema? Sim, aceito. Sim. Dona Thaís, né? Ou Thaís, como ela já falou, ela mesma propôs essa mediação e daqui a pouco vou ouvi-los, né? Para a gente tentar estabelecer esse diálogo aqui, tá? Mas dentro da primeira regra, a gente poderia tentar não usar o celular, ou guardar o celular, ou desligar, ou no silencioso, não tentar usar, tá bom? A nossa função aqui, junto com vocês, junto com os senhores advogados, é tentar facilitar o diálogo, tá? Então, na mediação,
construída um acordo com a autonomia de vocês, pela vontade de vocês. Nós não interferimos no acordo, nós ajudamos a construir esse diálogo e tentar chegar nesse acordo junto com vocês, ok? Então, e a gente entende que nesse processo, né, ser solidários, senhor Eduardo e o senhor Bruno, né, é a melhor forma de chegar também bem rápido a esse conflito. Sabe? Então a gente já tem autonomia de vontade, que as pessoas estão aqui querendo fazer essa discussão e chegar num acordo, né? E temos as vontades também de vocês, então acho que a gente consegue chegar a isso aí. Tá? Então, como a gente já disse aqui, o meu papel e o do Ailton, que nos auxilia nessa mediação, é ser neutro nessa negociação. Tá? É bom dizer que a gente facilita a comunicação, tá? E a gente não arbitra nada, nós não somos juízes da questão, nós simplesmente vamos ajudá-los a fazer com esse acordo. Tá? E é bom saber também que, como a gente é facilitador dessa comunicação e facilitador desse acordo, nós não podemos ser usados, né, numa solução de conflito posterior. A gente não podemos ser chamados a testemunho de qualquer uma das partes. Correto? Entendi essa parte? Tá? Nenhuma regra, né, aqui é uma reunião informal, como se fosse uma reunião informal, que depois ela vai virar formal através de uma celebração de acordo, se vocês chegarem nesse ponto, e vamos chegar, né? O tempo, como eu já disse, de 1h30, 2 horas, pela questão de vocês, que nós já olhamos, né? Sim. Mais ou menos, eu acho que dá para a gente resolver bem rápido, mesmo porque a gente está dando uma boa vontade, né? E vou novamente agradecer a presença dos senhores advogados, né, que estão aqui para nos auxiliar. É bom saber também que essa procura de vocês por uma sessão de mediação e aceitação pelo Rafael seria também para resolver essa questão da forma mais séria possível, que é o princípio da celeridade que a gente persegue na sessão de mediação, né? A imparcialidade, né? A tempestividade, a autonomia de vocês. Então, isso tudo já falei na minha fala nesse início que estamos aqui nos apresentando e mostrando como funciona a sessão de mediação. Tá? E por último, é bom saber também que, sobressaindo um acordo dessa sessão, né, em que as duas partes se encontram e façam um acordo que atenda o anseio de vocês dois, tá? Vai ser assinado um acordo, né? Esse acordo é um título executivo, né, que pode ser usado caso uma das partes não cumpra esse acordo, tá? Mas é só para deixar isso registrado no papel dessa forma, ok? Tá bom? Ailton, tem alguma questão para falar? Acrescentar? Só dizer como é que as partes colaborarem com o diálogo aí vai facilitar a negociação. Isso. Estamos abertos às perguntas iniciais aqui antes de começar a sessão. Senhores, senhora, tem alguma pergunta a fazer sobre essa sessão, sobre o nosso papel? Sem perguntas. Sem perguntas. Sem perguntas. Sem pergunta. Ok. Vamos então dar início a essa sessão. Eu gostaria que a questão fosse apresentada. Thaís, você como proprietária e que, né, está interessada, foi a primeira interessada nessa mediação, poderia nos apresentar por que procurar resolver esse conflito que a senhora está vivenciando, tendo, através da mediação? Qual é a história? Então, eu e o Rafael, a gente se conhece há muito tempo, a gente sempre foi muito próximo, em decorrência da nossa família também ser muito próxima, né? Então, acaba que a gente meio que cresceu junto ali, num convívio, e acabamos tendo uma proximidade muito grande. Essa fazenda que eu tenho ela é herança de família, que vem passando sempre de geração em geração.
foi até mesmo a fazenda na qual tornou minha família rica, né? Mas só que com essa fazenda eu também tenho outros imóveis, eu não tenho só essa, o que estava me tirando muito tempo, estava me ocupando muito tempo, eu não estava tendo tempo suficiente para poder administrá-la. Então eu decidi alugar. Rafael, como entende já do assunto, após ficar sabendo que eu queria alugar minha fazenda, ele me procurou, chegamos a um acordo, conversamos sobre e ele decidiu alugar. Nós conversamos e aí ficou acordado o valor de 15 mil mensal e o valor de 100 mil anual. De início ele começou pagando certinho, mas até que um tempo ele não pagou mais. Tentei algumas vezes entrar em contato com ele para a gente conseguir resolver essa situação, mas foi sem êxito. Então eu procurei meu advogado, nós conversamos sobre e ele então me deu a opção de a gente poder estar trazendo isso para a mediação para conseguirmos obter um resultado mais tranquilo. Sim. Senhor Rafael, o senhor gostaria de comentar, colocar a sua situação nessa história? Sim, gostaria de comentar. Como a Thaís já disse, realmente eu aluguei a fazenda, foi por valor de 15 mil mensais e uma parcela, a 13ª parcela anual de valor de 80 mil? 100 mil, né? Tá. Eu vim pagando, só que a minha inadimplência resulta da pandemia, dos efeitos da pandemia no ano de 2020, porque minha fazenda não gerou lucro, laticínio não pegava o leite, não tinha transporte, não tinha gente para trabalhar, então não tinha renda para a fazenda. Com isso, eu não consegui honrar as parcelas mensais e nem anuais. Entretanto, não foi só eu que não honrei o contrato. A locadora Thaís também não honrou a parte de manutenção da fazenda, de pastagem, cercas, limpeza de represa que estava no contrato, que é um valor alto para se manter. Foi o valor aproximadamente, eu gastei de 200 mil para fazer o que ela deveria ter feito durante esse período. Sim. Você poderia resumir o que... Então aqui dá a entender que você é proprietário da fazenda e você está preocupado porque não está recebendo os seus aluguéis e você tem necessidade do recebimento desses aluguéis porque você tem investimentos. Sim. E o senhor Rafael, no caso, arrendou uma fazenda, mas devido à pandemia e outros casos não consegue honrar com a mensalidade, mas teve gasto também com despesa de manutenção da fazenda. Sim. Só para a gente concluir a ideia, para a gente massificando aqui a nossa negociação. Nós entendemos a preocupação da Thaís e agora também entendemos a preocupação do senhor Rafael. Acho que são válidas as questões que vocês nos apresentaram aqui. São bem válidas, né? Mas eu acho que a gente poderia escutá-los de uma forma individual, né? De repente, nós aqui conseguimos extrair mais alguma coisa que pode ajudá-los, quando voltarmos a conversar novamente no grupo, a tratar esse assunto de uma forma que vai para um ponto de caminho de solução. Vocês concordam que a gente faça essa sessão individual, expor de cada um? Não tem problema se os advogados quiserem acompanhar, tá? Aí eu peço, né, a gente começaria com a Thaís primeiro, ela apresentaria a questão, né? A gente faria algumas perguntas aqui também. Depois a senhora Thaís sairia dessa sessão da sala e chamaria o senhor Rafael, também podendo ser junto com o Eduardo, que é seu advogado, participar da sessão, faríamos o mesmo, né? Faríamos do mesmo modo, com o mesmo tempo, proporcionando o tempo de cada conversador, para não haver, né, um desequilíbrio na conversa que teríamos com vocês. Concordo que a gente poderia fazer isso?
Concordo. Concordo, sim. Tá bom? Nós então. Aí, pode. Sr. João, antes do senhor começar aí, a coisa, Sr. Rafael, do Eduardo, eu como assistente do mediador, a parte que tem uma proposta de acordo. Bruno, eu só peço que você guarde a sua proposta por tempo devido, vai ter um momento certo que você está fazendo essa proposta. Ok? Agora, no momento, nós vamos atender todos os assuntos para a gente ter uma boa negociação. De acordo. Podemos fazer dessa forma, né? Podemos, de acordo. Então, eu vou pedir para que o Eduardo e o Rafael saiam um pouquinho da sala, tá? Para que podemos fazer essa conversa junto com a Rafael. Ok? Bom, Thaís, como eu disse, né, nós faremos aqui uma sessão individual, tá? em que gostaríamos de ouvir todos os pontos que a senhora, porventura, gostaria de abordar e por algum motivo, até em função da proximidade e da intimidade familiar que vocês têm, não foi falado no início, tá? Tem alguma coisa que vai ser falado aqui que não possa ser levado quando estivermos todos reunidos? Não. Tudo pode ser falado? Tudo pode ser falado. Então, a gente gostaria de saber quais são as suas verdadeiras preocupações além do que foi relatado. Então, eu sei que para ele está sendo muito constrangedor, a gente está passando por essa situação, por esse momento, mas eu não posso abrir mão dessa dívida também, né? Porque eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as minhas dívidas e, querendo ou não, nós temos um contrato escrito, um contrato assinado. Eu acho que tudo que está no contrato deve ser cumprido, né? E também esse dinheiro, ele me compromete de alguma forma, porque é investimento da minha fazenda. Então eu não posso abrir mão desse valor. Sim. Nesse contrato que foi assinado entre você e o Rafael, com o arrendamento da Fazenda Aventura na sua totalidade, tem alguma coisa alguma cláusula no contrato que te comprometeria a fazer? Tinha obrigação de fazer também e não foi feito? Tinha? Tá. A senhora teria alguma coisa para falar por que não foi feito? Quer dizer que tinha, pelo que a senhora falou, pelo que você falou, tinha alguma coisa para fazer e não foi feito. Sim. Teria algum motivo específico? Então, como o Rafael ficou inadimplente, ele não estava cumprindo com as obrigações dele, acabou que eu não consegui receber o que eu recebia antes para poder conseguir investir na fazenda, para poder refazer, né, tudo que tinha que ser feito para a própria manutenção da fazenda mesmo. Eu não conseguia investir, porque eu não estava recebendo para isso. Entendo. Bom, dá para perceber que vocês têm um relacionamento muito próximo. Essa questão pode ser resolvida através de algum acordo? Então, a gente estava conversando antes mesmo da mediação, né, que a gente tinha acordado os 280 mil. Então, a gente tinha acordado o valor de 280 mil, a gente tiraria juros, multa, correção monetária, mas ficaria esse valor de 280 mil e receber à vista. A gente não opcionou a parcela. Sim. Tem uma chance de ter um parcelamento desse valor. Então, o que acontece? Eu não sei como está a situação do Rafael agora. E parcelando, eu não sei se ele conseguiria cumprir. Então, eu acho que para mim agora não seria interessante. Então, a proposta para ser levada, né, seria 280 mil, sem os acessórios, sem juros, multa, correção monetária, né, e o contrato continuaria do mesmo jeito. Sim. Né, tendo o compromisso dele manter adimplente, ele manter em dia essas obrigações. Sim. Correto isso? Correto. Então tá ótimo. Mais alguma coisa? Não, é só. O senhor quer conversar com a sua cliente mais alguma coisa?
Não, só isso. Só isso? Tá ok. Nós vamos agora pedir para vocês darem lugar ao Rafael e nós vamos tentar fazer o mesmo tempo de perguntas e questões e de conversas com ele, né? Até para ter isonomia no procedimento, tá? E terminando com ele, nós o chamamos para a sala novamente para a gente terminar essa conversa. A gente termina essa sessão. Ok? Senhor Eduardo, o senhor Rafael está presente aí? Pode entrar, por favor. Sim, senhor. Rafael. Sim, Justamente agradeço vocês terem aguardado para respeitar o tempo dela. Agora vão ter o mesmo tempo aqui para a gente conversar. não, sem problema. Se necessário. Como a gente deu para a gente perceber aqui, né, a proximidade, o relacionamento, até em função das famílias serem próximas entre você e Thaís é muito grande. Parece serem bem próximos, né? Sim, sim. Bem correto. Então, o que nós gostaríamos agora de apresentar é o seguinte: tem alguma coisa que for falado aqui, o senhor pode falar tudo, o sigilo é garantido, né? Tudo que for falado aqui, tem alguma coisa que não possa ser falado quando nós retornarmos à sessão com os demais? Não terá. Não? Tudo pode ser dito e comentado, então. Tudo pode ser repassado. Tudo bem. Gostaríamos de ouvir, Rafael, se tem alguma coisa que não foi comentada no início do nosso encontro, né, e que o senhor quisesse falar agora. Então, O caso, e complementar o relato também. como eu já disse a minha imprensa, quanto às parcelas vencidas do aluguel, o gasto que eu tive com a manutenção da propriedade, que deveria ser cumprido pela locatária, e a renovação do contrato, que se a gente chegar a um acordo, eu tenho interesse de continuar renovando o contrato. Sim. O senhor tem ideia, eu saberia dizer, conforme no início da sessão, o senhor relatou que tem algumas obrigações que a proprietária deixou de fazer, que estão no contrato. O senhor saberia dizer qual foi o motivo, se teve alguma conversa entre vocês ou simplesmente deixou? Eu não sei o motivo do não cumprimento dela, só sei que ela simplesmente deixou de cumprir, igual eu disse, a manutenção da propriedade. Tá. E o senhor, complementando, o senhor disse essa parte, porque no nosso entendimento aqui, reforma de pastagem, como a atividade tem gado, né? Tem gado lá, leiteiro lá, era necessário ser feito. O senhor fez? Refiz, tanto da pastagem quanto manutenção de cerca. Tá. Então, as reformas prometidas, o senhor é que acabou fazendo. Sim, a parte que ela deveria cumprir no contrato, eu cumpri. E essa parte que você fez foi comunicada a ela? Ela tem ciência disso? Tem. Tem? Sim. Bom, então, Rafael, a gente tem um impasse, né? Tem alguma situação que o senhor gostaria de colocar a mais? A questão é que eu reconheço a dívida com ela e a minha proposta até de o que eu gastei fosse abatido no débito que eu tenho com ela. Sim. Partindo de uma proposta, você já tem ideia de alguma coisa que possa ser feito, já que a dívida tem um reconhecimento, mas também tem uma questão lançada por você também, que é a parte que foi gasta, que a proprietária não fez? Teria um acordo para ser proposto? Sim, teria um acordo. Igual o valor da dívida minha com ela é em torno de 280 mil. E eu aproximadamente, arredondando para baixo, gastei 200 mil com a manutenção da propriedade nesse período. Que esses 200 mil seja batido nos 80 mil.
e eu pago os 80 mil de forma parcelada. Tá. Esse valor seria batido no total, que seria a prestação anual mais Sim, a que daria um total de 280 mil? exato. Ou é o que está em controvérsia? É o valor que deveria ser pago, sem juros, sem Sem correção correção. monetária, sem acessórios nenhum. Sem acessório, sem. E esses 200 mil você tem comprovação desse valor que foi gasto? Tem. Tem. Tem nota fiscal e. Não de tudo, mas a maior parte. Tá. Ótimo. O senhor Eduardo, o senhor quer conversar alguma coisa? Sugerir alguma coisa para o senhor Rafael? Não há problema. Só então, em relação ao que foi discutido, né? Rafael, assim, o que você acharia, assim, o senhor teria a possibilidade de talvez, né, porque o senhor tem que ceder um pouco e ela também precisa ceder um pouco, né, a gente conseguir chegar num acordo, que é o que a gente busca aqui. O senhor teria condições de, por exemplo, um parcelamento do valor, né, após o abatimento dos 200 mil? Sim. Sim, o senhor teria condições de, o senhor gostaria? Eu gostaria que fosse parcelado os 80 mil restantes para pagar. Em quantas parcelas? 6. 6 parcelas. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que o senhor queira sugerir para o seu cliente? Não, só isso mesmo em relação ao acordo. Rafael, alguma coisa a mais? Que esse atrito que teve não reflita futuramente na relação, tanto de locação quanto de amizade. Nós podemos chamar a Thaís e o seu Bruno para a sala novamente? Sim, podemos. Continuar a sessão? Podemos. Tá? Senhora Thaís, seu Bruno. Bom, a gente gostaria de agradecer, né, essa sessão que nós tivemos individualmente com vocês, tá? Percebemos aqui que vocês compartilharam no início da sessão e bem como na sessão individual que praticamos, nós percebemos que vocês expuseram todas as questões e todas as preocupações, mas também trouxeram soluções que a gente poderia apresentar, né? Então, só para contextualizar e fazer novamente. Thaís, proprietária da Fazenda Aventura, de 1.000 hectares, que foi arrendada ao senhor Rafael, está preocupada com o pagamento que não foi realizado, tá? Mas está também preocupada, pelo que nós ouvimos, né? Que isto não venha afetar a boa relação de amizade que vocês tiveram no passado e ainda tem até agora, e bem também não refletir na família de vocês. Correto? Tá? Então, o senhor Rafael, por sorte, apresentou dificuldades financeiras em função de uma conjuntura que a pandemia trouxe para o mercado. Isso, né, Rafael? Sim. Foi isso que aconteceu. Então, partindo desse pressuposto aí, mais o que a gente conversou dentro da nossa sessão individual, nós podemos tentar ver se nós temos uma condição mínima de acordo. Thaís pode propor, o senhor Rafael pode propor também uma solução de acordo para que o impasse tenha. Só relembrando, né? A proprietária expôs detalhadamente no início e depois da sessão, né? Inadimplemento de pagamento, e concordou que uma obrigação de contrato não foi realizada por ela, que era a cerca, a reforma de passagem e a limpeza do açude. É isso mesmo? Sim. Rafael, né?
alegou de questões de conjuntura econômicas por causa da pandemia, mas também por causa da atividade que ele explora na propriedade, ele não poderia deixar de fazer a reforma de passagem, a reforma de cerca, porque senão ele não conseguiria manter a atividade dele ou crescer a atividade dele, né, sem que essas obras, sem que essas reformas fossem feitas. Agora temos uma compreensão clara da preocupação de ambos. O que vocês trouxeram para nós aqui, né, para essa sessão que estamos aqui, deixou bem claro que temos sim um problema a ser resolvido, temos um conflito a ser resolvido. Temos de um lado a Thaís, cuja preocupação é resolver o problema de inadimplemento do Rafael, mas concordando que tem obrigações de serem cumpridas. E por outro lado, temos o Rafael, que assume, por causa de problemas financeiros, esse inadimplemento, mas também traz a questão que tem coisas assim, que coisas foram prometidas e não foram feitas, bem como a preocupação maior do Rafael é que essa propriedade continue com ele, que ele continue produzindo, né? Mesmo porque ele leva em consideração toda a história que a família dele, que a família da Thaís tem do passado, né? E que eles trouxeram esse relacionamento da família, trouxeram também entre eles, para permear essa vida aí, ok? Eu entender que tem solução no caso, né? Na conversa que nós tivemos com ele, que é possível a gente entrar num acordo e ter uma solução para esse caso bem tranquilo. Então, essa conexão que nós percebemos aqui, o Ailton também percebeu, é que vocês querem resolver o problema, mas a questão maior é que vocês querem continuar nessa questão dessa sociedade ou dessa obrigação que é arrendar a família, arrendar a fazenda, que é da família da Thaís e é dela agora por direito, e que é muito cara para ela, que traz um valor sentimental, porque foi ali que a sua família começou realmente a ter alguma coisa de um império econômico. E o Rafael, conhecedor dessa propriedade, sabendo de todo o potencial que ela tem para produzir, e conhecedor do que ele pode fazer com essa propriedade, ele quer continuar também, tá? A gente consegue trabalhar junto para encontrar uma solução? Sim? Temos Sim. algumas ideias? O que vocês podem lançar aí? Podem também trocar ideias com os advogados, não tem problema, tá? Mas gostaria de ouvir de vocês as ideias que vocês têm para resolver essa situação. Então, nós trouxemos a proposta de acordo, que seria o valor dos atrasados, que daria um montante de 280 mil. A gente faria sem juros, sem multa, sem correção monetária, e o valor seria à vista. Rafael, você tem alguma coisa também para trazer? Eu tenho uma contraproposta. Alguma ideia? Os 280 mil para mim é inviável. Pela parte que eu já gastei para a manutenção da fazenda, que era a Thaís que deveria despedir o dinheiro para pagar. Sim, entendemos. Igual a Thaís, eu gastei cerca de 200 mil, arredondando para baixo, com a manutenção de pastagem, cerca, e você sabe que o valor realmente é esse, por você já ter feito esse trabalho antes. E eu reconheço os 80, a dívida que realmente tem de 280 mil, só que a minha proposta é abater o que eu gastei, os 200 mil nessa dívida de 280 mil. Aí você notou essa possível proposta aí que vamos apresentar? Sim. Tá? Mete de novo o que foi falado Então foi seria, lançado aqui nessa. no caso, essa proposta aí que a primeira proposta que nós tivemos aí seria a Thaís com o valor de 280 mil, que é o valor total aí das parcelas de aluguel que são devidas, e no valor à vista. E já o Rafael teria uma contraproposta que seria no valor de abater os 200 mil que ele fez de investimento na fazenda e fazer o pagamento de 80 mil. Bom, vemos aqui que pode dar
pode dar uma proposta boa. Mas seria necessário, né, que a gente encontrar um caminho ou uma solução que seja boa para as duas partes. Tá? A gente consegue propor, vocês conseguem propor soluções em que uma parte cede um pouco, outra parte cede um pouco. A gente consegue realmente fazer com que essa proposta que vocês querem fazer de acordo chegue a um caminho que atenda a vocês dois, né? O Rafael poderia apresentar, ele já fez uma proposta ou uma contraproposta de acordo, mas alguma flexibilidade que você possa ter. Thaís, como proprietária, teria alguma flexibilidade, né? Quer conversar mais um pouquinho, trocar uma ideia, quer fazer conta com o Bruno, né? Por outro lado, o Rafael também fazer contas com o Eduardo também, né? A realidade, dentro da realidade de vocês. Então, a gente consegue abrir mão um pouco, porque realmente eu reconheço que ele gastou com a manutenção da fazenda, então eu abro mão desses 200 mil que ele gastou para manutenção, ficando então ali os 80 mil, ele em dívida comigo, porém eu gostaria de receber esses 80 mil à vista. Correto. Rafael. Para mim é inviável pagar esses 80 mil à vista. Então, eu quero que parcele esses 80 mil em 6 vezes. 6 vezes eu acho que não seria viável para a gente poderia tentar chegar num acordo de dividir esses 80 mil em 4 parcelas, o máximo. Pode ser. Então, ficamos em 4 parcelas esses 80 mil. Com o primeiro pagamento? Então, a gente poderia colocar a primeira parcela para daqui 15 dias e as próximas parcelas a gente pode colocar aí no dia útil dos meses consecutivos. Pode ser. Tudo bem? Então, fica assim. De acordo. Está de acordo? De acordo. Então tá. Então a Thaís abriu mão dos 200 mil para compensar o Rafael o gasto que ele teve e ficamos com o resultado de 80 mil que será dividido em 4 parcelas, né? De 20 mil reais cada um. Correto? Né? Aí eu entendo agora, né? Entendo agora que essa sessão, que essa mediação, ela está chegando a um bom termo, vai ter um acordo aí. É bom lembrar vocês, né? Que disso tudo aqui vai sair um contrato, né? Vai sair um acordo assinado por vocês. E que todo o acordo aí tem que ser cumprido, né? E é bom lembrar também que caso esse acordo não seja cumprido por uma das partes, essa parte que se sentir prejudicada pode levar aos tribunais. É viável cumprir esse valor, Rafael? Sim, é viável. É viável aguardar esse pagamento do Rafael das condições que ele propôs? Sim, com certeza. Então tá ótimo. Tá? Estamos então, a gente está próximo de formalizar esse acordo. Tá? Eu vou redigir esse acordo aqui nos termos que vocês fizeram, com a data de hoje, né? Ficando o resultado dessa mediação o valor de 80 mil reais e o Rafael vai cumprir em 4 parcelas sucessivas. Tá? Posso redigir esse acordo para vocês assinarem? Sim. Pode. Alguma observação que vocês tenham? A renovação vai continuar. Então, dentro do acordo também, a renovação Da locação. Exato. do arrendamento. Correto? Correto. Só um instante. Aguarde alguns instantes que eu vou formalizar esse acordo, redigir esse acordo aqui para a gente formalizar. Ailton, pode pegar a impressora, fazendo favor? Com certeza, por favor. Obrigado, senhora. Thaís, senhora diretoria, por favor.
Parabéns a todos vocês, a todos nós que participamos dessa sessão de mediação, né? E conseguimos chegar a um bom resultado, onde a vontade da Thaís foi satisfeita, a vontade do Rafa foi satisfeita, mas a colaboração de todos aqui para que esse acordo fosse bem sucedido, eu acho que foi alcançado. Acho que atendeu a necessidade de todos, repetindo, né? E nós agradecemos o esforço de todos para o bom andamento do nosso encontro aqui, da nossa sessão, tá? Parabéns novamente, né? E espero, né, uma outra oportunidade que vocês estejam lá queimando o churrasco na fazenda lá com toda a família junto. Obrigado, parabéns. Aqui nós iremos dar início, né, à conclusão do nosso trabalho, identificar nas cenas aonde cada técnica foi abordada e nós iremos apresentar um pouquinho mais de como foi utilizada as técnicas e abordagens no nosso trabalho. Na cena 1, que é a introdução, o mediador ele entra na sala de mediação seguido pela proprietária e seu advogado, de um lado, e o inquilino e seu advogado de outro. Todos se sentam à mesa, o mediador, após cumprimentar a todos, estabelece algumas regras e explica o que é e como se dá a mediação. Na cena 2, a apresentação das questões. O mediador ele faz a abertura da sessão, ouvindo as preocupações e o questionamento das duas partes, e percebe-se que existe a vontade na solução dos impasses, entendendo a preocupação de todos e utilizando a técnica de escuta ativa. Na cena 3, nós abordamos a escuta ativa. A proprietária ela fala suas preocupações enquanto todos escutam. Em seguida, o arrendatário faz o mesmo. O mediador e o seu assistente aplicam o parafraseamento, resumindo o que a senhora Thaís e o senhor Rafael disseram. Na cena 3, no ato 2, também temos explorando as soluções. Que é o ato de explorar as soluções. Na cena 4, que é o cálculos, o mediador ele separou em dois para cálculo, conversando individualmente com as duas partes, acompanhadas de seus advogados, onde foram explorados todas as preocupações, inclusive as que não foram mencionadas quando todos estavam reunidos. Na cena 5, que é o rapport e o brainstorm, o mediador ele procura trazer de volta a uma conexão para encontrar a solução. O que é o rapport? Em seguida, convida a todos para apresentar ideias, lembrando que todas são bem-vindas, o que é o brainstorm, onde todos começam a sugerir possíveis soluções. Na cena 6, a teoria dos jogos, para encontrar uma solução que beneficie a ambos, pensem nas possíveis trocas e concessões que podem fazer para chegar a um acordo. Ambas as partes discutem as trocas e concessões possíveis, buscando um equilíbrio aplicando a teoria dos jogos. Na cena 7, nós temos o teste de realidade. O mediador ele faz um teste de realidade falando das possíveis consequências legais, custos, o tempo envolvido, as partes refletem sobre as possíveis consequências legais. Ato 3, rumo à solução. Cena 8, chegando ao acordo. As partes chegam a um acordo. Os mediadores ajudam a redigir o acordo final, que é revisado e aprovado por ambos os advogados. Na cena 9, nós temos a nossa conclusão. O objetivo aqui foi encontrar uma solução colaborativa que atende às necessidades de ambos. Todos se levantam, apertam as mãos, sinalizam o fim da mediação e a resolução do conflito.